Bom dia, gente! Quanto tempo faz que eu não faço um vlog nesse canal, não é mesmo? Hoje vocês vão me acompanhar um pouquinho na faculdade e eu tenho pilates à tarde, eu tenho que estudar para uma prova, eu tô num tempo um pouco mais low profile e aí a gente vai conversar sobre isso. E, inclusive, meu último vlog que eu postei aqui no perfil, eu comentei um pouco por cima que eu ia começar a faculdade de psicologia, mas eu não entrei em detalhes. Eu falei que eu ia comentar um pouco mais e eu não comentei. Então, nesse vlog de hoje, eu vou pegar algumas interrupções assim pra gente conversar um pouquinho melhor sobre várias coisas que aconteceram nos últimos tempos. Acho que é um vlog bem life update, sabe? É 6h42, eu tô morrendo de sono e eu preciso ir pra faculdade. E eu não posso faltar hoje, porque eu já faltei uma vez nessa aula, e aí são 4 faltas por semestre, ainda tem mais 3 meses de aula, então eu não quero faltar por enquanto sem necessidade, porque eu sei que mais pro final do semestre provavelmente eu precise mais das minhas faltas. Não tem nada pra você aqui, cara. Só um ovinho desse, mas você fez com manteiga? Não vai ter coisa. Já tô atrasada, né? Um pouco atrasada. Vou chegar um pouquinho atrasada, mas este é o lookito de hoje. Gente, olha esse copo de café que eu comprei no TikTok Shop, tá? Eu tava doida por um copo de café que fosse assim, olha. Porque normalmente eles têm tipo um buracão em cima e aí você vai tomar, fica tudo sujo. Aí eu queria um que fosse tipo copinho de café quente do Starbucks. Eu achei esse. É o dia que eu vou usar, mas ele é perfeito, ó, pra tomar café. Vamos ver como que vai ser ao longo desse dia de hoje. E aí, se for aprovado, eu deixo pra vocês o link. Bom, vejo vocês na faculdade. Gente, tá um trânsito que simplesmente assim, não existe. A rua já tava travada, quase na minha casa. E aí eu tive que dar uma baita de uma volta pra evitar aquele travado, pra conseguir chegar na avenida. Cheguei na avenida e estou travada. E vou chegar bem atrasada na minha aula. Hora de voltar pra minha casita. Nossa, a aula não acabava nunca hoje. Eu adoro a aula de hoje, mas assim, já tinha dado, sabe? Já tinha passado ali. Correr pra casa porque preciso almoçar. Que de tarde tem pilates. E... Ai, Deus, que susto! Eu dei um berro, espero que não tenham ouvido. Tem uns caras aqui do estacionamento que, gente, eu não suporto, tá? Porque eles ficam... Você tá aqui saindo, eles já ficam, vem, vem, vem. Eu fico, ai, cara, me deixa sair da minha vaga em paz. Mas enfim, tô indo pra casa, tá? Não filmei, obviamente, muito na faculdade, mas mostrei alguns takezinhos, porque, ai, gente, acho meio desconfortável, tá? Mas eu quero mostrar mais do Pilates pra vocês. Eu esqueci a minha câmera no carro, e aí eu subi pra almoçar e não gravei. Agora, eu e o meu Zé Moço estamos indo fazer um Pilates. Olha só meu lookinho, bem... performático do Pilates. Mentira, nem tô tanto assim, tá? Mas eu tô de faixinha de cabelo. A gente tá fazendo umas aulas no Aera.
que eu tenho Total Pass, é ótimo, dá pra ir no Aera, dá pra ir no Vidia, dá pra ir no Tônus, dá pra ir na Velocity, vários lugares assim legais. E eu confesso que eu não sou muito fã de musculação, então essas coisas que são mais diferentonas e que fortalecem também são muito boas pra mim. E eu adoro ir no Aera. Depois acho que a gente vai tomar um café em algum lugar, que eu preciso estudar, eu tenho uma prova amanhã, aí acho que eu vou aproveitar pra estudar em um café, porque eu tô numa fase, eu gosto muito de café com leite, né? E aí eu tô numa fase que eu tô meio obcecada, gente. Eu penso em tomar café 24 horas por dia, café com leite no caso, né? Mas eu acho tão satisfatório sentar pra tomar um negocinho numa xícara que tenha café, né? É muito bom. E aí a gente tá aproveitando que a gente vai lá no Aera, que é um lugar super longe da nossa casa. E aí a gente já conhece algum café por ali, aproveita um pouco a viagem também. Do céu. A gente veio fazer nosso treino de pilates e hoje foi desumano. O Gabriel tá desolado, ó. Meu, foi bizarro, bizarro. Aí agora eu tô esperando que eu vou ter uma consulta rapidinho, daqui a 5 minutinhos e aí a gente vai pra um café. Nossa, Gabi, que cafeteria é essa que você tá? É a minha casa. A gente não foi numa cafeteria. Gente, a minha consulta atrasou. E aí... sei lá, a gente não procurou direito. Aí eu fiquei nervosa também. Falei, vou embora, vou embora. Aí a gente passou na padaria aqui perto de casa. Pegou pãozinho. E eu preciso estudar pra minha prova. Com um branquinho perfeito. E meu cabelo tá oleoso, eu tenho que lavar. E eu tô com o rosto cheio de espinha. Tô irritada. Bom, chegou finalmente a hora de estudar. Eu tenho uma prova amanhã de processos cognitivos básicos. E é a aula que eu menos fui para a faculdade, porque o professor não cobra presença. E é bem o dia do meu rodízio, então eu acabei não indo em todas as aulas. Eu fui na maioria, mas eu não fui em todas. E aí é a matéria que eu tô um pouquinho mais perdida quanto aos temas, mas eu já dei uma estudada, eu já dei uma olhada nos slides nos últimos dias, e agora que realmente, assim, eu vou fazer o meu grande estudo, né? Minha virada de chave. Tem um site, uma inteligência artificial, que eu uso muito pra estudar. Meu marido que me mostrou esses tempos, e, gente, foi a melhor coisa da vida, tá? Ele chama Notebook LM. Nele você consegue colocar vários arquivos das suas matérias, até as suas anotações, eu acho que você consegue colocar apresentação, texto, tudo. E aí, ele lê esses arquivos, né, pra você, obviamente é bom que você tenha lido primeiramente, né, mas o que é legal é que ele, não é que ele lê e faz um resumo, ele lê e você consegue fazer perguntas sobre o documento, então tem algum conceito que você não entendeu muito, e aí ele já dá algumas sugestões, etc. E também tem uma parte que chama Estúdio, que você consegue fazer um resumo em áudio, você consegue gerar um podcast e é muito bom. Você consegue gerar uma apresentação, tipo um PowerPoint mesmo. Você consegue fazer um resumo em vídeo, um mapa mental, relatório, então gerar um resumo. Você consegue fazer cartão didático, teste infográfico e tabela com os dados. E é muito legal porque eu usei bastante para minha prova de neuroanatomia aqueles flashcards, né, que você pode fazer pelo Anki. E no primeiro dia que eu tava estudando, eu fui fazendo sozinha, eu demorei horas pra fazer os meus flashcards. Tava tampar a resposta em um, e aí aparecia aquilo com a resposta tampada, aí eu respondia, daí mostrava a resposta. E esse, ele faz sozinho, e ele faz inúmeros cartões, assim, tem muito. Sempre ele me gera uns testes de 80 perguntas, e tem sido ótimo pra estudar. Pra vocês terem uma noção, gente, até agora
A menor nota que eu tirei numa prova foi 9,5. Eu digo 9,5, mas é uma nota convertida, né? Porque eu tenho prova que vale 1, por exemplo. Mas tudo eu tô tirando nota máxima, eu tô indo muito bem nas minhas matérias e tô conseguindo estudar muito bem, isso tá sendo ótimo pra mim. E eu tô muito feliz, assim, de conseguir compreender as coisas de fato e de ver um resultado justo para aquilo que eu tô fazendo. Porque assim, né? Eu não contei muito isso pra vocês, eu não conversei muito no último vídeo, mas, né, todo mundo sabe que essa é a minha segunda graduação. Eu sou formada em engenharia. E assim, em engenharia não é assim que as coisas funcionam. Normalmente eu estudava muito para as minhas provas e não conseguia tirar uma nota minimamente decente. Tirava tipo 3 na prova e era a maior nota da sala. Uma humilhação muito grande. E agora que eu tô estudando psicologia, realmente assim, tem sido diferente nesse quesito. Não que a psicologia não tenha também seus desafios, também não tenha as suas questões que são complicadas, que exigem mais compreensão. Também é um curso denso, né? Tem diversas áreas de atuação, diversas abordagens diferentes. Então, obviamente, é um curso que tem muito conteúdo. Porém, eu tô sentindo muito mais facilidade também porque eu tô gostando muito do que eu tô estudando. Parece que, não sei, retornou em mim o meu brilhinho de estudos, porque eu sempre gostei muito de estudar. Mas na engenharia eu senti que esse brilho se apagou um tanto, porque eu era muito humilhada por lá. E eu fui até o final, né? Eu não posso falar que eu não gostava porque eu fui até o final, mas que eu era humilhada, eu era bem humilhada. E agora eu não sei, gente, eu tô tão apaixonada pelas coisas que eu tô estudando, eu tô gostando tanto que pra mim tem sido um prazer estudar e fazer as provas, sabe? Eu faço aquilo com satisfação e tenho tido resultados positivos, é algo que tem me feito muito feliz. É o vício pela recompensa, né? Mas tem sido bom, sabe? Estudar e ver o resultado aparecer. E aí, só antes de eu entrar aqui, né, no meu grande estudo, que eu preciso muito estudar, inclusive, meu Deus do céu. Eu só queria comentar com vocês o que eu não comentei no último vídeo, a gente vai comentando aqui durante a minha sessão de estudos, né? Eu comecei agora, nesse ano, né, faculdade de psicologia, aos meus 27 anos. Eu não tô fazendo na USP, que foi onde eu fiz a minha primeira graduação. Eu, na verdade, tô fazendo numa faculdade particular, que é São Camilo. E aí, já respondendo uma dúvida que muita gente me pergunta, Gabi, por que você não prestou USP? Por que você não foi pra lá e tudo? Gente, a questão é que agora a gente tá num contexto muito diferente daquele quando eu prestei vestibular pela primeira vez. Então eu prestei vestibular quando eu tinha os meus 18 anos, né? Tava começando a minha vida, podia me mudar pra qualquer lugar, era super tranquilo em relação a isso. Porém, hoje em dia, eu sou uma mulher casada, né? Trabalho também, então eu não posso, muitas vezes, né, parar o meu trabalho para ficar o meu dia todo estudando para o vestibular, por exemplo. Psicologia é um dos cursos mais concorridos que tem dentro da USP. Me exigiria uma dedicação gigantesca ao vestibular que, nesse momento, eu não tenho disponibilidade para fazer, porque eu trabalho, né? E além disso, o curso aqui em São Paulo, na USP, que é onde eu deveria cursar, é um curso integral, que também é algo que eu não tenho disponibilidade para fazer nesse momento. E eu não sei se tem à noite, mas à noite também seria bastante complicado para mim. E basicamente é isso, gente. Foi esse o motivo, né? Então eu já sabia que eu iria para alguma faculdade particular, porque a faculdade pública que eu tenho aqui em São Paulo é a USP e a Unifesp tem, se eu não me engano, a Unifesp é psicologia em Santos, tá? Eu acho. Então, sem condições para mim também. E aí eu fui dando uma olhada, assim, nas faculdades que eu ia entrar. A PUC tá muito, muito, muito cara. Uma 15 também tá bem carinho. E aí as opções que eu fiquei, assim, que eram mais interessantes pra mim, era a São Camilo ou a Santa Casa. A São Camilo é mais próxima pra mim, então foi a faculdade que eu entrei agora. Mas talvez, se eu me mudar de casa em algum momento, talvez eu faça transferência pra Santa Casa, tá? Porque a Santa Casa também é maravilhosa. Mas em relação à faculdade que eu escolhi, eu tô gostando bastante. A São Camilo é muito organizada, tá? Eu não tô achando que peca, assim, em termos de, nossa, o conteúdo é muito fraquinho, nossa, é muito, sei lá, muito limitado, algo do tipo, não tenho essa sensação. De fato, as provas são mais tranquilas do que eu via na USP, mas eu não sei se era na USP, ou se era na engenharia, ou se era em faculdade pública, ou algo assim. As provas são mais fidedignas aos assuntos que a gente está estudando e fazem mais sentido para mim, tem sido mais tranquilo nesse quesito.
mas eu acho as aulas excelentes, o corpo docente também é muito bom, os laboratórios são muito bons, a infraestrutura é muito boa, e é uma faculdade que eu tenho curtido muito, eles são muito solícitos, assim, para resolver as questões, então eu tenho gostado bastante da minha experiência. E a outra coisa que a gente não conversou foi por que que eu escolhi fazer psicologia, e por que que eu escolhi fazer uma segunda graduação. Gente, é o seguinte, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de usar das minhas oportunidades para ter outras oportunidades. Então, quando eu tava lá na minha faculdade de engenharia e eu vi que eu já não queria muito trabalhar ali naquela área, já fui pensando, poxa, eu vou sair da faculdade então? Não, não, não. Porque eu via que outros colegas trabalhavam em outras coisas, mesmo estando na engenharia, inclusive a maioria deles, né? Eu vi que fazia sentido para mim continuar por ali, porque eu ia decidir em algum momento ir para banco, ir para consultoria, ir para multinacional, alguma coisa desse tipo, então eu continuaria por ali. Quando eu realmente fui para consultoria, passei em bons processos seletivos de consultoria, eu gostava muito daquilo que eu fazia, mas eu via que futuramente aquela carga de trabalho muitas vezes não seria condizente com o estilo de vida que eu pretendia ter. Então eu queria, poxa, quando eu tivesse filhos, ter mais tempo com os meus filhos, ter mais tempo com a minha família, porque querendo ou não, essas coisas são importantes e se a maternidade já tem seus desafios, imagina trabalhando até 11 da noite, né, gente? É complicado e dependendo do momento que você tá no projeto de consultoria, é isso que acontece. Ao mesmo tempo, nesse tempo que eu estava em consultoria, mesmo indo contra o que muitas pessoas da consultoria me falavam, porque a consultoria é um ramo mais tradicional, assim, por mais que não pareça, mas é um ramo que lida com muito cliente, então é muito discreto. E tinha uma galera que torcia um pouco o nariz para eu criar conteúdo para a internet. Mas eu sabia que se um dia a internet se tornasse meu trabalho, seria algo muito bom para mim, porque eu teria muita liberdade de tempo e teria muita liberdade futuramente para estar com os meus filhos, para também auxiliar assim na organização, né? O meu marido também veio de trabalhos que eram bem puxados, então imagina os dois ficando completamente malucos com os seus trabalhos. Então eu queria aproveitar daquela oportunidade que eu estava tendo ali com a internet para também me desenvolver um trabalho que me desse liberdade em muitos quesitos, liberdade financeira, geográfica e liberdade de tempo na minha rotina. E foi isso que eu fiz, deu certo as coisas, comecei a ter parcerias muito legais e comecei a de fato trabalhar com a internet. E quando eu vi que era um chão firme para mim, foi o momento que eu saí da consultoria. Porque eu não gostava da consultoria? Porque eu odiava aquilo que eu fazia? Não, mas porque eu tinha conseguido construir uma ponte que me levou para um lugar que era mais vantajoso para mim e continua sendo meu trabalho até hoje. Esse ano faz 2 anos que eu saí do escritório. Porém, mesmo gostando muito da internet, sendo apaixonada por aquilo que eu faço, eu acho que eu tenho um viés bem tradicionalzinho ainda, sabe? Então eu sinto falta, talvez, de algo um pouquinho mais organizado em termos de, poxa, eu sei para onde eu tô indo, eu sei que eu tenho tema para estudar para sempre, de uma forma um pouco mais estruturada. Eu sou muito autodidata também, mas às vezes é um pouco difícil quando a gente tem um trabalho tão livre que a gente fica assim, cara, para onde eu vou agora? O que eu faço agora? O que eu estudo agora? Que produto que eu lanço agora? Que publicidade que eu vou atrás agora? E eu não sei se eu vou estar nesse pique daqui a 15, 20 anos, por exemplo. Hoje é algo que funciona muito bem, mas eu não sei futuramente. Então, eu quis usar dessa oportunidade para construir agora uma nova ponte para uma outra oportunidade. É uma oportunidade que vai me permitir também ter bastante liberdade, porque eu já vou falar por que psicologia, mas na psicologia a gente consegue ver que é possível ter uma certa flexibilidade ali, porque normalmente você vai trabalhar como autônomo, né? E eu consigo ter tema aí para estudar o resto da vida, consigo, é algo que me interessa ao ponto de que acho que para mim vai fazer sentido fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e estudar várias coisas. Também é um ramo que tem muitas oportunidades, um leque de opções muito grande de trabalho, da mesma maneira que foi quando eu escolhi a engenharia e continuei na engenharia, mesmo não atuando diretamente na área, sabe? Então, eu sabia que tinha esse leque diverso, isso é uma coisa que eu valorizo muito nas profissões, mas que com certeza me dá mais liberdade ainda do que na engenharia, sabe? Na engenharia eu não teria essa liberdade com tanta facilidade assim de conseguir atender pessoas, de trabalhar de forma autônoma, né? É um pouco mais difícil. Então eu fui para uma outra área e aí eu sabia que eu queria algo que lidasse com pessoas, eu queria algo que eu pudesse usar de uma comunidade que eu já tenho. E aí eu tava na dúvida, eu queria algo relacionado à saúde, eu tava na dúvida entre psicologia e nutrição.
rolou uma briga. Perdi até o fio da meada do que eu tava falando aqui. E posso criar conteúdo sobre, posso conversar sobre. E aí, até algumas pessoas me perguntam, né, sobre isso. Falam, ai, Gabi, mas assim, você cria conteúdo para as redes sociais, você não acha que isso vai ser antiético do seu trabalho como psicólogo e tudo mais? Primeira coisa, gente, isso é um problema pra Gabi do futuro pensar, né? Vamos lá. Segunda coisa, acho que meu conteúdo é pouco um mar de regras de como eu acredito que as pessoas devem necessariamente ser e tem que ser assim, tem que ser assado, porque o problema da sua saúde mental é isso e aquilo. Não acredito que seja assim. E hoje em dia tem inúmeros profissionais na internet e as pessoas, infelizmente, precisam, né, muitas vezes estar na internet para divulgar o seu próprio trabalho. Mas, além disso, acho que é uma certa ansiedade que vem por parte de outras pessoas. E vejo muito que é um reflexo do que muita gente pensa sobre si mesmo, de já querer ter tudo definido. Eu recebo muita pergunta de, ai, pra qual abordagem você vai? Qual parte você mais interessou? E eu fico, calma, gente, eu acabei de começar a faculdade, eu ainda não sei. Que aí tem um ponto de que, como eu disse, a psicologia tem muitas áreas de atuação. Então tem muita gente que vê, né, que eu tô fazendo psicologia e já pensar, não, então com certeza ela vai pra clínica, isso com certeza vai dar problema com ela criar para as redes sociais. E assim, eu ainda não sei se vai ser clínica. Como eu disse, a psicologia tem diversas áreas de atuação. Às vezes eu posso querer falar mais sobre, por exemplo, análise vocacional. Teste vocacional, análise vocacional, falar mais sobre carreira, orientação de carreira e coisas desse tipo. Tem muitas áreas, né? Então eu posso ir para algo nesse sentido, ou também, às vezes eu me apaixono por psicologia hospitalar e falo, poxa, eu não quero ficar nas redes sociais, eu quero trabalhar no hospital. Eu posso fazer esse tipo de coisa, né? E se for na clínica, com certeza eu vou ali, né, estudar certinho qual que é a maneira ética que eu posso fazer essas coisas, como que eu posso estar com as minhas redes sociais e ao mesmo tempo ser ética com os meus pacientes. Vai funcionar para todo mundo? Não. Tem pessoas que não conseguiriam fazer, né, uma psicoterapia com uma psicóloga que é vista, né, no Instagram, porque muita gente acaba se comparando, fazendo essa transferência, né, com o psicólogo. Porém, tem pessoas que se beneficiariam disso, porque as pessoas não são iguais, né? Tem pessoas que gostariam de saber mais e se beneficiariam na própria terapia por isso. Então, acho que é algo que eu vou ver com o tempo, eu vou sentir com o tempo. Eu não sei exatamente se é isso, qual que é a área, qual que é a abordagem, isso eu vou descobrir. Mas eu sei que a escolha que eu fiz por psicologia foi uma escolha muito racional e é algo que acho que é muito a minha cara, é algo que me interessa, é um assunto que eu sei que eu vou ter tema para estudar para sempre, sabe? Com certeza. E tem inúmeras formas de trabalhar com isso. E eu tô usando da oportunidade que eu tenho hoje, no trabalho que eu tenho hoje, para investir em algo que pode ser bom para o meu futuro. Isso significa que a internet é horrível, que eu não gosto de trabalhar na internet? De maneira alguma. Inclusive, amo, e é uma das coisas que a gente vai conversar aqui nesse vídeo também, tá? Daqui a pouquinho, sobre a minha comunidade. Mas significa que talvez futuramente não seja isso que eu quero fazer e tá tudo bem. E aí, daqui um tempo eu vou ter também um plano B, mais alguma coisa para eu estudar, mais alguma coisa para eu falar, para eu trabalhar. E que às vezes pode até ser que eu não trabalhe diretamente com isso, mas posso me beneficiar de diversas temáticas no meu próprio trabalho, sabe? Então, é basicamente isso. Foi por isso que eu escolhi a psicologia. Foi algo bem racional, algo que eu queria que fosse voltado para pessoas, que eu gostasse, que fizesse sentido, que eu tivesse tema para estudar para sempre e que eu conseguisse aproveitar das oportunidades que eu tenho hoje, porque graças a Deus, assim, eu tenho um trabalho que é algo muito fora de realidade, eu sei, sabe? Eu tenho um trabalho que é super flexível, que me dá muita liberdade em todos os quesitos. Então eu acho que eu tenho que aproveitar essas oportunidades. Mas assim, eu tô falando aqui há muito tempo, e eu preciso estudar. Então agora vocês vão me acompanhar estudando um pouquinho e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre a comunidade.
Estudei 3 aulas e agora eu tô fazendo o quê? Faltam 3 ainda, no caso, né? Tô botando rolinho na minha cabeça. Vamos ver se isso daqui vai prestar. Cara, se isso não ficar bom, amanhã eu tô lascada, tá? Acho que isso vai ser muito desconfortável pra dormir. Por que isso ficou levantado? Não era pra... Continuar estudando. Isso aqui, se funcionar, eu deixo pra vocês o link de onde eu comprei, tá? É porque eu tô tentando, gente, usar menos fonte de calor, por mais que precise, né? Porque precisa passar o secador. Mas eu simplesmente uso secadores, escova secadora, às vezes Babyliss. Hoje eu achei uma ponta no meu cabelo que não era uma ponta dupla, ela era uma ponta, sei lá, dodecágono. Era uma ponta, eu juro pra vocês, era uma ponta que ela saía assim, ó, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, umas 20 vezes, assim, sabe? Então, vamos ver no que vai dar. Vou voltar a estudar aqui a minha aula, agora minha aula 4 é sobre consciência. Olha só. Agora é a hora do nosso lanchinho. No pote de coelho. Que bonitinho. Eu comprei lá na Kamikado, muito fofo. Científico logo de cara exige que a gente separe o que é a memória cognitiva. Acho que eu não trouxe meu microfone. Bom dia, gente. Eu acabei de chegar na faculdade, hoje eu vim super cedo. No meu rodízio, eu tenho prova agora de manhã, então eu também não queria atrasar de jeito nenhum. Eu tô ouvindo um podcast que eu fiz pelo notebook LM, que eu falei pra vocês ontem, né? Que é uma plataforma, assim, uma IA que eu tenho usado bastante pra estudar. E ela é muito boa! Muito boa! Pego, assim, os conteúdos que talvez eu não tenha estudado muito e que eu não entendi muito bem e que preciso de uma explicação um pouco maior, e aí eu ou quero fazer uma revisão, assim, da matéria toda no dia seguinte, daí eu faço isso, que é um podcast, e eu vou ouvindo no trânsito, no caminho para a faculdade. Então, eu ouvi o geralzão da matéria enquanto eu tava vindo para cá, como uma forma de revisão. E agora que eu cheguei aqui e ainda falta 1 hora para minha prova, eu vou revisar uma aula em específico. Aí eu fiz o podcast dessa aula em específico para me explicar. E vou estudar aqui no estacionamento mesmo, que fica mais confortável. Trouxe um cafecito. Falei pra vocês ontem desse copo, né? E eu experimentei ontem, eu amei. Ele realmente, assim, deixou o café quente por muito tempo. E ele é perfeito, porque, ó, tem esse buraquinho aqui, ele não vaza. Outra coisa, o negócio que eu coloquei ontem na minha cabeça pra fazer as ondas, eu gostei, tá? Só achei que meu cabelo acordou um pouquinho ressecado hoje. Eu não passei um óleo antes de colocar ela, deveria ter passado, e aí ele acordou um pouquinho ressecado. E também tem o ponto, quando a gente usa menos fonte de calor, a gente realmente vê, né, o ressecamento do cabelo, porque a fonte de calor dá aquela torrada no cabelo, e fica aquele brilho lindo, maravilhoso, você acha que seu cabelo tá super hidratado. Aí quando você não usa, aí você percebe que não tá tão hidratado assim. Mas eu gostei, achei que ele deixou um volume surreal no cabelo, e quando meu cabelo crescer vai ficar melhor ainda, que aí eu volto, né? Meu cabelo tá num corte mais reto agora. Aí eu consigo voltar para o meu cortezinho em camadas. Enquanto eu me maquio, eu vou continuar ouvindo aqui o meu podcast. E daqui a pouco eu vou pegar o meu tablet para dar uma olhada nas minhas anotações. Revisar umas fichas também. Ah, isso que é muito legal, porque o notebook LM é da Google. Nossa, tá parecendo uma publi, né, do notebook LM. Eu juro que não é.
Até porque é uma ferramenta de graça. Só se você quiser um uso maior dele lá e você contrata, acho que é R$12 por mês, algo assim. Mas eu uso a versão gratuita mesmo, não tenho usado tanto. E aí é legal porque como é da Google, você consegue acessar, né, de qualquer dispositivo. Então eu acesso lá no meu computador, aí depois eu vou no meu celular e eu vejo ali, aí eu chego aqui, eu pego meu tablet e vejo os meus flashcards, vejo os meus quizzes, consigo revisar a matéria. É muito, muito, muito legal mesmo. Não deve ser confundida com um hábito. Tipo um hábito motor mesmo, né? Isso, um hábito é uma disposição adquirida pela repetição de um ato motor, como amarrar os sapatos ou digitar em um teclado. O cérebro mal encosta no teclado para registrar o que está acontecendo. O colorido emocional funciona. Eu tenho aula de italiano agora e eu tô super feliz porque esses dias eu descobri que a gente passou de 330 alunas dentro da minha aula de italiano, não, da escola que eu faço idiomas, que é idioma independente, né? Eu estudo inglês e italiano por lá. Em breve eu vou começar a estudar um outro idioma, na verdade. Eu adoro estudar lá, tem 2 anos que eu tô por lá. É uma marca que, assim como outras marcas que eu trabalho, obviamente, eu sou influenciadora, mas realmente, assim, eu consumo. E eu gosto demais da parceria que eu tenho com eles, já tem bastante tempo que a gente trabalha juntos e tem muitas de vocês que também fazem aula por lá. Então, pra quem tiver interesse, a gente tem cupom de desconto na Idioma Independente, que é Gabi, o cupom de desconto. Vou deixar o link na descrição pra vocês também. Outra coisa que eu falei que eu ia deixar link na descrição, o negocinho de enrolar o cabelo. Agora, estamos aqui algumas horas depois e já caiu tudo, tá, gente? Acho que eu deixei meu cabelo seco demais na hora que eu coloquei os rolinhos. Ele ainda tava um pouquinho úmido, mas tava assim, 95% seco, então eu preciso tentar de novo. Mas no geral eu gostei, tá? Pelo menos agora não tá tanto, mas de manhã ele tava mais modelado, tudo. E eu curti, achei que ele ficou com um volume legal. Outra coisa que eu fiquei também de conversar com vocês e eu não conversei ao longo desse vídeo, eu vou falar de forma resumida, mas depois eu posso detalhar um pouco mais nos próximos vlogs, porque aqui no YouTube a gente tava com temas muito atrasados, né? Eu ainda nem tinha comentado com vocês o porquê que eu tinha começado a fazer uma segunda graduação, e acredito que quem me acompanha só pelo YouTube ainda nem sabia disso. Mas eu lancei também, agora no mês de março, não, final de fevereiro, uma comunidade, que é a comunidade Gabi Malmagro, tá? E por lá, a minha ideia é ter aulas e conversas, assim, sobre tudo, em módulos diferentes. O primeiro módulo, o primeiro curso que eu coloquei lá dentro foi a respeito de criação de conteúdo para iniciantes. E tem sido muito legal, acho que já passou de 45 alunas por aí, e tem sido ótimo, eu tô recebendo uns feedbacks super positivos, e basicamente por ali eu tô comentando tudo que eu aprendi ao longo desses últimos anos que eu trabalho com internet, né? Pra quem não sabe, tem 6 anos que eu tô na internet, que eu trabalho realmente, que eu ganho dinheiro com isso, tem 3 anos. E nesses últimos anos que eu venho trabalhando, eu tenho resultados muito legais. Eu trabalho com marcas que são muito grandes, né? Trabalho há muito tempo com Samsung Estudantes, que eu tive um resultado assim, comissionado, muito legal mesmo. A gente passou de uma quantidade de vendas bizarra para a quantidade de seguidores que eu tenho no meu perfil, sabe, de forma 100% orgânica, então realmente, assim, é um resultado muito impressionante. E além de outras parcerias que também tenho resultados muito legais, por exemplo, a Idioma Independente, que eu tenho trabalhado há esse tempo, são mais de 330 alunas por lá, que é bastante gente. Eu tinha parceria também com o lugar que eu morava, né, que era o Living também, se eu não me engano, mais de 20 pessoas mudaram pra lá, então é algo bem grande, sabe, alguém executar uma mudança, então isso tudo são provas de como a gente tem um poder de influência que de fato existe. Mesmo que uma conta pareça pequena, é possível viver muito bem na internet e é possível trabalhar com marcas muito legais,
ter muita liberdade financeira, geográfica e liberdade em todos os quesitos, mesmo sem precisar ter uma conta de milhões de seguidores. E basicamente, nesse primeiro curso, o que eu tô mostrando é tudo o que eu fiz e tudo o que eu poderia ter feito de maneira melhor para começar do zero, né? Ou lá no comecinho. E ali dentro da comunidade tem diversas aulas sobre realmente como começar a postar na prática, como ter ideia infinita de conteúdo, as burocracias que você precisa saber desde o começo, se faz sentido começar uma conta nova ou não, como que você constrói a sua audiência, como que você cresce essa audiência estando próxima de você, quais tipos de conteúdo é possível você postar, os formatos diferentes, para que serve cada tipo de conteúdo, como você pode ter esse conteúdo que de fato agrega em algo na vida de outras pessoas. Foi algo que eu pensei muito antes de fazer. As minhas amigas há muito tempo insistem pra mim e falam: Gabi, você precisa fazer um produto seu, você precisa ensinar o que você já sabe, tudo. E eu sempre fui bem conservadora, talvez, nesse quesito, gente, porque eu, sem querer jogar farpas pra ninguém, mas tem muitas pessoas na internet que saem vendendo qualquer coisa, né, que aparece na frente porque tem que ser vendedora e tem que fazer tudo, e eu não sou assim, sabe? Eu gosto de falar de coisas que eu me sinto muito segura pra falar. Inclusive, foi exatamente por isso que o meu curso de criação de conteúdo eu foquei em iniciantes, porque eu sei que eu tenho um limite. Eu não sou a influenciadora ainda de milhões de seguidores, né? Eu não sou a influenciadora aí que tá trilionária com a internet, que tá em campanha no shopping. Eu não sou essa pessoa, então eu tenho um limite pra falar. Mas estando dentro desse limite, as coisas foram muito legais. E a gente tem também um grupo no WhatsApp da comunidade. Minha ideia é um compilado de grupos, né? Então tem um grupo de avisos, agora tem um grupo de criação de conteúdo. O próximo curso que eu quero fazer junto com meu marido é sobre organização financeira, que meu marido é muito bom de organização financeira. E aí dentro desse compilado de grupos do WhatsApp, a gente vai ter o grupo de organização financeira, então vai ser muito legal, porque quem estiver dentro da comunidade vai estar dentro desse compilado de grupos também no WhatsApp e vai poder entrar nesses grupos de tópicos específicos e trocar figurinha ali com as outras pessoas. Então, no grupo de criação de conteúdo, as meninas têm se ajudado muito, tem sido muito legal a experiência, de verdade. Um convite para vocês conhecerem, também vou deixar na bio o link do meu site, que tem tudo explicadinho, o que é a comunidade, o que tem acesso lá dentro. Ah, uma coisa muito legal que tem na comunidade também, é que tem um modelo de Media Kit, tem uma planilha também que eu fiz com mais de 80 programas de comissionamento das melhores empresas do mercado. Comissionamento é a minha especialidade de trabalho, sabe? Foi o que eu mais faturei na internet e o que eu mais gosto de trabalhar, porque tem muita liberdade para trabalhar da maneira que você quiser e pode gerar muito retorno mesmo quando você tem uma conta pequena, né? Para você não ficar sempre dependente apenas de ter publicidade ou não na sua agenda. É você correr atrás do seu, acho que isso é super importante na internet. Enfim, eu tô muito orgulhosa desse trabalho, foi algo que eu demorei muito pra desenvolver, que eu demorei muito pra gravar, que a gente demorou muito pra editar. E não apenas por questão de demora ou não, mas foi algo que eu coloquei todas as minhas energias pra que fosse muito bom. Também que eu tivesse um canal que fosse muito aberto. Então eu converso com as meninas diariamente, eu tiro dúvidas ali no grupo do WhatsApp, elas me dão sugestão. Agora, por exemplo, vou entrar 2 aulas extras, porque eram assuntos que eu falei, isso daqui dá pra falar um pouco mais. Então a ideia é realmente esse ambiente vivo, né? O curso de criação de conteúdo é o primeiro, mas ao longo do ano eu quero colocar outras coisas por lá e eu tô super animada com esse projeto. Acho que fazia tempo que eu precisava de um espaço meu, assim, na internet, sabe? Eu confesso que é algo que eu quero que seja mais orgânico mesmo, assim, de, poxa, ter esse espaço de conversa, esse espaço de troca, esse espaço privado na internet é algo que tem me feito bastante feliz de trabalhar com, e também gerou bastante senso de rotina na minha vida, mas enfim. Agora eu vou para a minha aula de italiano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um beijo!